A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Olá, amigos do Educar para Crescer da Rádio Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui iniciando mais uma edição do programa, muito bem acompanhada com Sheila Falé, nossa querida companheira aqui da bancada, da apresentação, e com um querido convidado, o músico e compositor Luiz Barcelos. Luiz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E fazermos aí um programa hoje com muita música, com muita arte, com muita poesia, né? Coisa boa. Coisa boa. Falaremos do livro Morro Alto, e não só do livro Morro Alto, que tem a autoria de Aloysio Elias, com a grande participação do Luiz Barcelos, que musicou toda essa obra. A gente vai explicar melhor qual foi a proposta aí da parceria entre o Aloysio Elias e o Luiz Barcelos, que é o compositor. Nós falaremos sobre a estrutura dessa obra, que seria uma obra para ser ouvida também, né, Luiz? Exatamente. Enfim, o Morro Alto é um projeto, assim, muito especial, inclusive por ter nos aproximado, né, de muitas pessoas queridas. E esse processo de composição, ele para mim foi muito curioso, porque nós imaginávamos, quando começou esse processo, eu próprio imaginava que seria um processo em que se ia refletir nas músicas trechos desses capítulos. E o Aloysio fez uma coisa completamente diferente, né? Então, como a gente vê, é uma obra que ela é inspirada, o texto é inspirado no livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E ele retrata em vários momentos do livro conceitos do pensamento e vida, né? E no início de cada capítulo a gente vê que tem alguma passagenzinha dos capítulos do Pensamento e Vida que estão, né, permeando ali vários trechos do livro. Então o nosso papel foi tentar musicar alguma ideia de cada capítulo para que o Aloysio letrasse, né? E também tem uma música do Zé Henrique Martiniano. Maravilha. Luiz, a gente está vendo aqui que a edição, né, é feita pelo Instituto Ser. Isso. Né, dos nossos queridos amigos aí, Haroldo Dutra Dias e toda a Conrad, equipe, o Júlio, mundo, né? Queridos amigos de BH. E essa obra, ela pode ser adquirida pelo portal Ser. Isso. Né? Isso. Quem tiver interessado, a gente vai mostrar, evidentemente, a arte, né? Durante o programa aí, as músicas, e comentarmos também alguns trechos do livro, da obra, e esse livro pode ser encomendado pelo portal Ser. E também, só para complementar, pela a Candeia, né? Que Candeia, distribui, né? Certo. E também a gente conseguiu deixar alguns exemplares na livraria Arlequim, que fica no centro da cidade, ali na Praça 15. Ah, bacana, no centro da cidade. Exato. Então, para quem mora no Rio, também às vezes tá sem livro na Candeia, já acabou, ou tá repondo, vocês também encontram na Arlequim. É um ponto de venda, a pessoa vai na loja e compra, exatamente, né? Os não internautas. Isso, folheia, dá uma olhada. Folheia, exatamente. Se encanta. Exatamente. Mas olha, esse programa hoje, ele está sendo excepcionalmente gravado, né? E infelizmente a gente não vai poder contar aí com a querida participação dos internautas e de todos que nos acompanham muito de perto pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Mas fica aí o canal aberto para futuras participações nas outras edições do Educar para Crescer. E a Sheila Falé, ela tá na ponta da agulha, né, Sheila? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Cris Luiz. Boa tarde, Sheilinha. Sheila. Então, a Sheila separou pra gente um trecho do livro, né, Morro Alto, que tem a autoria do Aloysio Elias, como já falávamos anteriormente, e vai ler pra gente um trecho desse livro, já para dar aí um gostinho do que é essa grandiosa obra, né, Sheila? É um trechinho aqui no finalzinho do capítulo 1, Os Mutuns. Quando acordei, já era dia novo. Meu avô esquentara leite e café. Deitei o olhar sobre a mistura e vi o todo. O leite da vaquinha imperatriz e o café do meu avô viviam em paz, dividindo o mesmo caneco. O leite e o café
não disputavam espaço, coabitavam. E era bom o resultado daquele acordo. Se mesclados, viravam coisa melhor. Saí para a vida. Quando pisei o terreiro, senti que Deus pensava alto. Uma nuvem trovejava, seca, e era em mim. Assobio do vento, entre folhas, chamando meu nome. Ali ecoavam os santos mandamentos da lei, e eles me punham rédea. Então constatei isso. Para cada árvore há um passarinho certo, para cada rio um dado peixe, e para cada roça um arraial, uma gente sua, tudo no lugar e no tempo concebidos por Deus. No quando e no onde ele calcula a exatidão de dever ser. Mas pode acontecer dele achar ocasião necessária em que se decida pela bagunçação do ordenamento. E aí que ele vem com vontade sobre nós, desenredando a história, reinventando os gerais. A vida de uma criatura enxertada na freguesia de outra. E era a minha hora, o meu momento. Era o mutum no meu galho largo, manobras altas da providência. O reinado do Criador, pois primeiro ele meramente quis, depois simplesmente foi. Trajetória nossa é pura governança de Deus. Então, aí depois dessa belíssima passagem, né, do capítulo 1, onde o autor Aloysio Elias já nos brinda. Aliás, né, um abraço pro Aloysio, que vai ser papai, né? Vai ser papai do Francisco. E pro Júlio Conrad também, Isso. O nosso abraço grande. Grande aqui. abraço. O Aloysio magistralmente já faz aí toda uma descrição idílica, né, dessa questão do campo, e justamente há aí uma conexão, né, literária, uma conexão inclusive doutrinária, né, com o capítulo Humildade, o capítulo 24 do livro Humildade, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro, do capítulo 24, intitulado Humildade do Pensamento e Vida, de Emmanuel, de Chico Xavier. Isso. E aí a gente tá tirando cola aqui no livro, mas diz assim, na abertura do capítulo 1, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso está em Mateus, né? 19, versículo 6. E possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança. E aí isso já é um comentário de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. E é tudo muito belo, a forma como é construída essa obra, porque o Aloysio Elias pinça, né? Descreve, faz a descrição dos capítulos, criando um link, né, com todo esse pensamento de Emmanuel e com a obra evangélica também. Né? E aí o Luiz chega com a sua arte, com o seu talento e cria música para o capítulo. Né? E logo em seguida, quem comprar a obra vai poder escutar as faixas relacionadas ao capítulo. É isso, Luiz? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos, só para relacionar com isso que você falou, a música Para o Mutum, para o Menino, que fala um pouco sobre o que a Sheila também leu ali. Para cada árvore tem um passarinho certo, para cada peixe tem um rio, para cada rio tem um peixe certo. Assim como as pessoas, né, sempre tem uma cidade certa para a gente, uma família certa, porque a gente precisa vivenciar, né? Então, e é muito interessante, porque essa passagem do livro de Mateus, ela é muito interpretada no sentido do casamento, né? Exato. Da separação da união civil, da união né? civil, né? Entre as pessoas. Então, e mostra que há esse outro aspecto também, né? Que tá tudo certo, né? A gente foi colocado no lugarzinho certo, com as pessoas corretas, para vivenciar a experiência que precisa. E é muito bonito, porque a gente vê que já tá, né? Exato. Já está tudo escrito aí na natureza. Já está, né, tudo escrito nas estrelas. Exatamente. E numa época de tantas tribulações, é pura poesia o livro. A gente recomenda, porque cada frase é poética. Eu, dessa parte literária, só posso agradecer pelo fato de poder participar. Aprendo muito com o Morro Alto. Maravilha. Olha, só para a gente dar uma palhinha para os nossos ouvintes,
o Fabrício, que está participando da composição do programa hoje, eu vou pedir para ele rodar um trechinho dessa primeira faixa do CD. Pode ser, Fabrício? Pensa, homem, pensa, ruminando a hora, pesa sobre o agora, passo e prontidão. Pensa, homem, pensa, pesando o momento, basto é livramento, posto sobre o chão. Então, Luiz, belíssimo. Quer dizer, você lê o capítulo e depois se encanta com a música correlacionando com o capítulo. Como é que surgiu essa ideia, Luiz? Na verdade, isso foi um convite do próprio Júlio, né, do C. Eu conheci o Aloysio via internet graças a esse convite. Foram outros compositores que foram contatados também. E aí eu li a obra, né? A gente não se conhecia ainda. E achei uma experiência muito diferente compor para uma obra dessa e um conteúdo espiritual muito, muito grande, assim, para compor simplesmente uma canção, né, com uma forma pré-estabelecida. Então foi um processo de tentar entender como fazer isso, porque a música é muito abstrata, né? A gente não tem como mensurar muito. Eu sempre falo isso, né? Quando eu trato da literatura, falo pro Aloysio, nossa, mas as palavras, você enxerga a forma, a música não, porque eu não sou uma pessoa que tem esse mesmo contato com a literatura que ele. Então foi esse processo, eu fui enviando as músicas por e-mail e tentava sempre captar algum aspecto do capítulo que pudesse ser musicado. E o Aloysio sempre surpreendia com coisas completamente diferentes, né? Então é uma curiosidade que a gente acha muito interessante, essa música Para o Mutum, para o Menino, começa com Pararuerarara, Parararibara, Açuiava. E eu mandei a música pra ele, Pararuerarara, Parundarararorora, cantando a melodia, né? E dali já surgiu a sonoridade para as primeiras palavras, né, da letra, interessante. E foi assim, foi muito à vontade. E aí, a partir da quinta ou sexta música, a gente se conheceu pessoalmente. Nossa, vocês não se conheciam? Não se conheciam. Que coisa incrível. Nossa, vocês achavam que não se conheciam. Exatamente. Foi um reencontro. Incrível a afinidade entre eles. Hoje é um encontro de almas. Impressionante. Hoje é um irmão querido do coração. Então, Luiz, essa composição ela foi surgindo na medida que vocês iam trocando informações. Quanto tempo durou? Eu acredito que tenha durado, foi menos de um ano, mas foram uns 8 meses, pelo menos, para a gente chegar a todas as músicas, e aí depois o processo da gravação, o convite para as pessoas, né, os arranjos, a produção toda, mas a composição foi por aí. E o nosso querido Júlio, ele participa como desse projeto? Ele faz essa supervisão doutrinária do estudo, esses links, quem criava era o Júlio com as obras de Emmanuel ou não? Não, na verdade tudo isso foi o Aloysio, né? Toda a parte artística do texto, tudo foi com ele. O Júlio, né, como é um talento artístico assim, incrível, que sempre chamou muita atenção nossa também, o cuidado com a diagramação, com toda a apresentação do livro, né? Como ele é dividido, as fotos da gravação, é tudo muito cuidadoso. E teve né? um detalhe, né? As pinturas mediúnicas. As pinturas mediúnicas. Isso exatamente. Que eu ia comentar. A capa é de uma pintura mediúnica, é uma pintura né? mediúnica. Todo o livro foi pintado. Durante o processo das composições. Exatamente. Tem a cena da casinha, tem a cena do morro alto. Olha aí, a espiritualidade chegando junto, né? E durante a apresentação do seminário tinham outras obras, né? Que não somente essa. Quem é o médium psicógrafo? É a Janaína. O pictógrafo. Isso, Janaína. Janaína. Isso. Bacana, viu? É uma obra. É uma arte espírita linda mesmo, porque uniu literatura com música, com pintura. E já que a Sheila deu a deixa, eu quero te perguntar. Claro. Luiz, você é músico e compositor profissional. Sim. Qual é a diferença? A arte espírita? Pois é, na verdade, assim, existe a diferença, né? Eu acredito que, por enquanto, ainda há diferença, né? Isso. Na verdade, é muito interessante isso, porque
Eu comecei na doutrina espírita, na evangelização da infância, me lembro. Quando eu comecei na música, eu já tocava com a inclusive a querida Flávia Domingues Alves, lá de Porto Alegre, que é professora de violão na universidade lá, e já tocava na evangelização, e eu comecei tocando com ela também. Então sempre tive uma relação com a música na casa espírita. Mas esse trabalho é o primeiro trabalho, assim, é a primeira coisa publicada de música relacionada com o espiritismo que eu faço, né? E é interessante, porque gera sempre essa não é uma comparação, mas a gente fica pensando, mas como é que é a música no centro espírita, no evento, durante antes da palestra, na evangelização, como é a diferença disso, né? E quando a gente vai ler sobre a arte espírita, obras póstumas, Consolador, etc., espiritismo na arte, a gente começa a ver assim, opa, assim como o espiritismo não deve ser vivenciado somente na casa espírita, né? Isso. Muito pelo contrário, as mudanças gigantescas, né, que a sociedade poderá e irá viver graças a ele, se darão no convívio, né? Na rua, né? Nas expressões comuns a todos. Então, e com seus aspectos culturais, né, de cada região. Então a gente fica pensando muito como a espiritualidade lida com as expressões artísticas de cada área, de cada região do Brasil, onde tem uma cultura muito forte, né? Você tem isso no Brasil, então, né, cada região muito diferente uma da outra. Então foi uma experiência muito rica nesse sentido, porque encontrar esse texto e essas letras nos fez pensar como a gente precisa realmente levar esse conhecimento e esse desejo da arte espírita para a arte que a gente vive no dia a dia, no convívio com quem não é espírita, respeitando também quem não é espírita e trazendo a mensagem da mesma forma. Isso eu achei magistral quando eu me debrucei sobre a obra, porque você vê que a obra nos traz todo um cenário do interior, né? Aquela questão rural, aquele cenário rural. E a gente percebe como, com talento, né? Sem dúvida, o talento que norteou aí o trabalho de vocês conseguem mostrar como esse cenário do cotidiano, ele está encharcado, ele é rico, inclusive de conceitos evangélicos. Isso. Conceitos doutrinários, né? Conceitos voltados para a verticalização do ser, né? Elevando não só sentimentos, como elevando pensamentos também. Exatamente. É gigante o trabalho. E a gente percebe como é a questão do ponto de vista, né? Eu vim para cá me lembrando de uma coisa interessante. Existe um grupo, o Grupo Espírita Eurípides de Barçanuva, aqui na Ilha do Governador, né? Que eu visitei, inclusive um abraço para Milena Cóssio. Ah, sim. Né? E eles têm um trabalho, um NEP, um Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que não há em muitas casas espíritas, né, ainda, né? E eu fui visitar esse grupo e estava se estudando, não estou querendo fugir do assunto mas muito, né? Estudando uma passagem de Mateus, da tentação de Jesus no deserto, que é uma passagem, né, que às vezes causa alguns entendimentos diferentes e meio polêmicos, enfim. E foi muito interessante, porque sabendo antes já que esse era o tema, eu fui ver uma coisa na internet e apareceram aquelas referências no YouTube, alguns filmes, né, com passagens do Evangelho, e havia um trecho separado dessa passagem. E eu fiquei assim pensando, gente, olha como a arte, né, expressa a nossa visão, nossa leitura, né? E aparecia um Jesus meio assustado com aquela figura que representava o diabo ali, né? E que dizia que se ele aceitasse curvar a ele todos os domínios da terra, seriam entregues a... Enfim, e aquilo me fez pensar assim, como realmente, né, o poder que essa interpretação e a visão espiritual que a gente já pode ter, graças à doutrina espírita, nos possibilita representar artisticamente a coisa de uma forma muito profunda, né? Sim. E um filme de uma visualização, enfim, mundo afora, né? Então, quantas maneiras, né, da gente ler de forma diferente, de forma profunda, poderiam ter sido expressadas ali. E me chamou muito a atenção isso, né? Porque às vezes a gente não tem muita dimensão do quanto essa visão e essa interpretação do sentimento vai nos possibilitar.
né? Porque a visão do evangelho pode vir através de várias linguagens, né? E o que importa é tocar o sentimento, tocar a alma da pessoa. Você pode trazer a imagem de Jesus, ou você pode trazer a linguagem do campo, você pode trazer a vivência dentro da família, mostrando o sentimento evangélico. E é mostrando importante. o perdão, mostrando a convivência, a fraternidade, a indulgência, até mesmo os problemas, né? Como o ciúme, que nem trata o primeiro capítulo do livro. Então essa ideia me faz pensar sobre como a arte, como o Emmanuel fala, que é uma potencialidade que será vivida por todos nós, né? Não somente os agora artistas, que estão artistas, né? Então, como isso é importante para que a gente perceba as sutilezas, né? Essa passagem mesmo é comentada por João Evangelista na Gênesis, né? Fala assim, gente, Jesus não foi tentado, né? Então, os próprios romances de Emmanuel, que nem o Felipe, né? Exato, trouxe, comentou. né? Quanta sutileza que tem ali, que está dito, mas que a gente tem que saber ler, né? Isso. Então, acho que a gente tem um campo, assim, realmente enorme, muito grande para explorar. Você sabe, Luiz, a gente fica muito feliz, né, em poder atestar, em ver vivificado, em ver realizado, né, esse potencial comunicativo da arte no sentido de evangelização, né, através da obra que vocês acabaram concretizando brilhantemente. Porque um dos nossos parâmetros, né, de atuação pela área de comunicação social da Federativa aqui do Rio, a gente defende, né, filosoficamente essa ideia que a comunicação ela possui 3 vertentes básicas: a evangelizadora, acima de tudo, a integradora e a midiática. Esse lado midiático da comunicação é que é explorado normalmente, mas a função integradora, aquela que une, aquela que aproxima, e a função, acima de tudo, evangelizadora, ela ainda é muito pouco trabalhada, né, dentro dessa potência da comunicação. E a arte nada mais é do que um viés também da comunicação, porque comunica, porque penetra, porque estimula sentimentos, claro, né? Então é muito bacana ver realizada uma obra que atesta esse potencial evangelizador através da arte. Quer ver? Eu vou pedir para o Fabrício rodar de novo, a gente já está se encaminhando para o final do primeiro bloco, passar rápido, né? né? Passa rápido. A Sheila comentava, e você também chegou a comentar, que no capítulo 1 já tem ali algo de humano, né? O menino, ele sente ciúmes, né? Ele se sente incomodado. Qual é a faixa que mostra isso? Para a gente mostrar para o nosso ouvinte como é que a música ela consegue traduzir esse sentimento. Vamos ver aqui. A gente tem o machixe, o Choro por São João, né? Que fala do Mutum. Cadê? Vamos ver aqui. Porque o menino fica irritado com o mutum, né? Isso. Ele ficava sempre em cima da gameleira. A gameleira é uma figueira. Aliás, né? o que é mutum? Brava. Vamos explicar para os nossos ouvintes. Pássaro, né? Eu falei, uma galinha. Ele parece uma galinha preta. Uma galinha assim, preta. Mas não é uma galinha. Não é uma galinha, não é um pássaro. Vai lembrar. Ok, chamado de mutum. Quem tem menos de intimidade com a vida rural não vai saber. E mas o livro então, todo é muito brasileiro. É muito brasileiro. Interior, mas eu me lembro que tem uma música exatamente que demonstra essa fragilidade do menino. Ele diz o nome das 3 músicas no final do primeiro capítulo. Porque ele dá o nome a das faixa 3. 4, vocês me perdoem, já tem tempo que a gente fez isso. A faixa 4 ele já está convivendo no galinheiro, né? Vamos lá. E ele ficava em cima da árvore, e aí vem o mutum e rouba o espaço dele, porque bota um ninho. Qual que você falou, Sheila? No final do capítulo, ele dá, aqui, você dá o número das músicas. Isso, é para o mutum, para o menino. Para o mutum, mas é aqui falou, isso, né? Então, também fala sobre isso, exatamente. Então, roda um pouquinho, Fabrício. Suiava, pararau, cariararaúna, para a ave a passaração. Para o pacuiapiaba, para o pirangapia, para o Paranapiraíba, para o peixe a peixeiração. Plurutau, deu toco pro Nhambucapoeira, para Juritiuingá e a Garapeira. Pro Jaú deu poço, pro Piau deu Ribeiro, para o Surubim, o Chico e o de Janeiro.
A gente está curtindo aqui a música, mas já chegou o momento de encerrarmos o primeiro bloco. Já a gente volta. Até já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Aproveitando esse clima rural, a gente estava quase tomando um cafezinho lá fora, né? Mas voltamos aqui para o segundo bloco. Essa faixa é a mansidão, relativa ao capítulo 1º do livro, né? E é muito bela a poesia de Aloysio Elias, dizendo o seguinte: pensa o homem, pensa, ruminando a hora, pesa sobre o agora, passo e prontidão. Pensa o homem, pensa, pisando o momento, pasto é livramento, posto sobre o chão. É desse livramento que a gente está precisando, né, Luiz? E a arte abre um caminho para isso. É muito bonito, porque eu acredito que esse alimento, né, nosso, e ao mesmo tempo a nossa maneira de caminhar sobre tudo bem aí esse nosso alimento, a nossa maneira de caminhar nesse momento tão importante da nossa evolução, né? Ele exige ele exige de nós uma maneira de ler o que está acontecendo e o sentimento realmente voltado para o alto, que muitas vezes a gente não percebe, né? E que nos possibilita uma alimentação espiritual que vai nos garantir algum tempo aí, um bom tempo a menos de trabalho, né? Eu acredito que fala sobre isso também, né? Sobre como a gente, se deixando guiar por Jesus, a gente consegue enxergar esse alimento que está na nossa caminhada, no nosso rumo nesse instante, né? E eu acho que o papel da arte também é esclarecer, é libertar um pouco o nosso olhar ainda muito viciado, né, sobre o que a gente tem na nossa frente, para ver com outros olhos realmente, né? Acho que... E a gente tenta, dentro da nossa pequena possibilidade, né, que a gente é muito pequeno ainda, a gente fala de arte assim, com muitas palavras, mas é uma coisa muito misteriosa. Ainda está começando, né, Luiz? Muito misteriosa. Eu lembro que a gente conversava no Centro Espírita, que nós visitamos, o Aloysio estava, sobre a harmonia e como os espíritos falam que a harmonia enfim, a música é o médium da harmonia, né? Como isso é muito, muito distante ainda da nossa compreensão. Então acho que a gente precisa aproveitar, né, esse momento, e nós que estamos fazendo um pouquinho, né, dando uma contribuição mínima, a gente conseguir pelo menos, como a visão da oitava do piano, né, a gente pode tocar na oitava lá de baixo, mas que ela esteja afinada com as outras, né? Às vezes a gente já consegue dar um passinho que está afinado com a oitava daquele trabalhador mais eficiente, que a gente que está lá numa oitava que o nosso ouvido humano encarnado nem ouve, né? Nem percebe, mas pelo menos já caminhando no caminho certo e sendo útil, né, para a obra do Criador através da arte. Da arte. Eu até comentei que estou começando nesse ponto de vista assim, mais de reflexão. Sim. Mas na verdade já existe, quando você falou sobre piano, sobre harmonia, me fez lembrar as músicas clássicas, né? Tem músicas que tocam a nossa alma, né?
Ave Maria de Schubert, a Noda de Beethoven, elas é um hino de louvor a Deus, né? Nos remetem com o alto. E é importante lembrar que musicalmente, tecnicamente, o material que a gente precisa tá todo aí. A gente conversava isso esses tempos, assim, você não precisa de mais nenhum livro sobre harmonia, enfim, falando sobre outras áreas para mim é mais difícil, mas o próprio Aloysio, assim, você não precisa ler livros que não foram lançados ainda para conhecer literatura, o material tá aí. Né? Quando a gente lê, eu fico muito impressionado com um livro sobre a harmonia do Arnold Schoenberg, que fala sobre a harmonia, falando sobre isso que a gente está falando, sobre externar a natureza interior, íntima. Ele já nem fala da natureza externa, né? Então, muitos autores, muita gente já estava enxergando coisas aí que a gente nem suspeitava. Então, mas é o direcionamento que a gente dá para isso, né? Através da nossa transformação, porque também a gente fala muito do o músico que faz música espírita, arte espiritualizada, espiritualizante, mas a gente tem um trabalho primeiro que é nosso. Não adianta a gente chegar fazendo uma música linda no plano espiritual, né? Sem ter se transformado. Não, mas eu fiz essas obras lindas. Mas e a sua obra, né? E você é a sua obra, né? Como é que tá? E o que você acha das músicas voltadas para as crianças? Ainda está precisando trabalhar um pouco mais isso, mas já tem alguma coisa, né? Trazendo um pouco de religião para as crianças de uma forma lúdica. Acho que ainda tem um campo ainda para se trabalhar eu nessa acredito área, que esse né? campo ele tá aberto Vasto, em todas as áreas, né? mas eu acho que é importante. Eu acho que é isso, a gente conseguir adaptar a linguagem, tanto da criança quanto... A gente falou mais cedo sobre os trabalhos de música no Centro Espírita. A gente tem que conseguir adaptar essa profundidade, essa arte que está, enfim, em todo lugar, para onde a gente vai utilizar. E a linguagem da criança é uma linguagem muito diferente, mas muitas vezes a informação está toda condensada ali numa coisa que é simples. Exato. Ela gesticula, ela brinca, ela sente aquilo de uma coisa leve, mas o adulto que lê vai encontrar coisas ali que vão servir para ele. Eu acho que esse é o nosso papel. Não é fácil, né? Mas a própria literatura infantil tradicional, né? Se você pega a obra de Monteiro Lobato, por exemplo, tem tantos conceitos edificantes ali, né? E Monteiro Lobato, ele trava contato com a doutrina espírita ao longo da sua vida, mas já maduro, né? Mas na sua juventude, quando ele já escrevia, né? Não tinha ali nenhuma influência de doutrina espírita, e a obra dele já era edificante, né? Então é muito isso que você está falando, né, Luiz? Eu acho que a arte, ela tem esse potencial edificante quando ela enleva sentimentos e eleva o homem com isso, né? Então eu acho ruim a gente ficar colocando clichê, né? Porque na verdade a arte espírita, ela nada mais é do que aquela arte que proporciona esse impulsionamento do sentimento, né? E nunca é demais dizer, eu acho muito importante isso, porque a gente sabe que algumas pessoas que estão chegando na doutrina espírita agora, que estão conhecendo, às vezes fazem uma confusão que pra gente é muito óbvio, mas que é importante falar. Aquela questão do Livro dos Espíritos, o mundo espírita, o mundo dos espíritas, né? Quem nunca ouviu de alguém assim, o livro dos espíritas? Exato. E a música espírita, a arte espírita, às vezes passa por isso também. Então, só deixando, né? É bom reforçar, a arte espírita não é arte do espírita, é arte do espírito. Do espírito. Da realidade isso. do espírito. Então, isso muda muito as coisas. Porque, e eu acho que, eu falei muito do Centro Espírita, porque eu acho que é uma coisa que todos nós passamos, essa comparação que a gente faz, mas como é que é a diferença, a música dentro do Centro Espírita e fora, a arte dentro e fora da casa espírita, né? Então, eu acredito que desde que a gente pense dessa maneira, a gente vai começar, elas vão começar a convergir. E sabe, Luísa, quem pensa assim acaba não cometendo essa questão meio ingênua, né? Porque nós que somos os gestores do movimento espírita, até estamos à frente das atividades na instituição espírita, né? Acabamos falando
né, o que o nosso traduzindo o que está dentro do nosso coração por desconhecimento de causa. Fala assim, não, faz uma ambientação, toca uma musiquinha. Não existe isso, né? Quer dizer, toca uma musiquinha. A coisa aí nunca deve ser no diminutivo, né? Eu acredito que esse é um processo cultural mesmo nosso, né? Eu achei muito legal, o próprio Aloysio estava comentando comigo que foi no encontro dos NEPs do Nordeste e que ele achou muito diferente, porque lá tem a literatura de cordel, né? Sim. E que antes das reuniões, não somente a música, mas a leitura de poemas, né? Então eu fiquei pensando, nossa, olha, quanta coisa que a gente tem que trabalhar na sensibilidade nossa mesmo, de como receber isso. Vamos ler o Parnaso de Alentum antes da reunião, né? A Maria Dolores. Então é uma questão de sensibilidade que eu acho que cabe a todos nós que estamos nas casas espíritas também de a gente incentivar, né? E buscar apropriar, e aí eu estou colocando entre aspas, apropriar da arte comum, e está super entre aspas isso. Sim. Trechos e textos e músicas e poesia e poemas e produção artística de forma em geral que patrocine essa elevação dos sentimentos. Porque isso é arte. E a arte espírita. Mesmo sem o autor se considerar espírita, mas minimamente foi médium, né? Médium, né, de uma boa causa, de uma boa questão. Exatamente. Né? O Luiz Rô também está trazendo os livros infantis, né? Com a Turma da Mônica, com o Scooby-Doo. Então a gente tem aí também essa parte da literatura infantil. E como a Cris estava falando, as peças de teatro também. Eu acho que a gente está convergindo para trazer para o público a arte espírita em todos os setores, né? Isso me faz pensar essa sensibilidade, essa sensibilização que a gente precisa, que na verdade é isso que o Emmanuel falou, né? Se a gente entrar num estado de que a arte, o fazer artístico esteja presente no dia a dia, na vivência de todos, né? Isso. Porque quando a gente vai falar, vai escrever alguma coisa, um informativo que seja no Centro Espírita, vai deixar um recado no mural, né? Que cada um, na sua tarefa, consiga, vai expor, tanto numa palestra quanto num aviso, que a gente consiga, de alguma maneira, tornar isso mais artístico, né? Porque não que isso tenha nenhum lado de vaidade ou de aparecer, né? Mas de que a gente consiga que esse senso estético, senso artístico vá crescendo dentro de cada um. Eu acredito que aí sim, cada vez mais vai ser mais forte a nossa vontade, a nossa procura e isso vai ser mais natural, né? Uma coisa interessante, que quando a gente, por exemplo, está falando de poesia, né? Quando a gente lê uma poesia e lê realmente... E a música, ela também é uma poesia, né? Bem cantada. Você eleva os teus pensamentos altos. Sem querer, você aumenta a tua vibração. E aumentando a tua vibração, você está em contato com os teus mentores espirituais, com os espíritos mais iluminados. E afasta sentimentos de tristeza. Com certeza. Não é? Com tantas coisas no mundo moderno de hoje em dia, e a gente tem um vasto campo aí na área da poesia, da música, dos livros. E uma coisa interessante que eu me recordei agora, que... uma vez sobre um estudo de uma passagem do Evangelho, não lembro qual era, em que alguém comentou que havia um estudioso, eu acho que foi a irmã Ila, inclusive. Que havia um estudioso, não recordo qual, que havia estudado as falas de Jesus, e que Jesus, segundo ele, para quem lê no original, não é o meu caso, que cada tipo de discurso, de fala dele, com cada propósito... Um tom poético, né? Mas com ritmos diferentes. Isso. Quando era um tipo de discurso, por exemplo, o Sermão do Monte, então era sempre com aquele ritmo, com aquele número de rimas ali, com uma forma definida para cada tipo de fala. Então, que artista não é Jesus, né? Para envolver, né? Né? E quantos artistas magníficos não participaram do processo de formação da Terra, né? Como o Emmanuel fala no Caminho da Luz, né? Então é muito maior do que a gente imagina, né? A gente chega lá, né, Luiz? Temos aprendizes e bons aprendizes. Quer ver? Vou me lembrar de um aqui, ó. Tô vendo aqui, vou pedir pro Fabrício deixar na ponta da agulha aí. Viu, Fabrício? Faixa 10, Bênção. É a composição do Luiz Barcelos e do Aloysio Elias, cantada por Altair Veloso. Grande Altair Veloso. Demais. Né, aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, né? Querido artista Altair Veloso. Olha o que a música nos traz de beleza. Cena comum do cotidiano.
Preta barrendo o terreiro é história comum. Preta dobrando um coeiro é história comum. Mas se mãe preta cede ao filho o seu cobertor, história de amor. Vamos ouvir na voz de Altair Veloso. Preta barrendo o terreiro, a história comum. Preta dobrando um coeiro, a história comum. Mas se mãe preta cede ao filho seu cobertor, história de amor. Preta ao sol secando a palha, história comum. Preta ribando a cangalha, história comum. Mas se mãe preta benze a testa do sofredor, história de amor. Feijão cascado sobre a eira, história comum. Pé de sandália na soleira, história comum. Mas se mãe preta for vereda de um viador, história de amor. E aí, Luiz, essa música? História de amor. A gente é suspeito para falar, né? Mas além da música, a alegria de ter podido contar com o Altair Veloso. Nossa. Que só uma coisa, dentre tantas coisas, né? Um responsável pelos trabalhos artísticos que falam do Evangelho de Jesus, dos mais lindos que nós já tivemos na história, diria sem medo de errar, né? Que é o Alabê de Jerusalém. Alabê. Luiz, conta aqui pra gente qual é o segredo. O que um gaúcho, né, nascido na cidade de Rio Grande. Isso. A gente não vai dizer a data. Fica à vontade. Pode dizer. Mas olha, gente, é menino, viu? É menino. Luizinho, como é conhecido, né? Vem pro Rio de Janeiro buscando o quê, Luiz? Música, né? Eu fui buscado pela música, né? E aí eu vim buscá-la aqui, né? Mudei com a família, né? Pra conviver com os músicos, enfim, e me profissionalizar, né? E tem esses encontros, né? Tem esses encontros com a Altair Veloso, que é do Rio. Pois é. Então, foi isso. Acho que nunca houve outro caminho possível, né? Profissionalmente falando. Fala um pouquinho da tua carreira. Você está fazendo o Projeto Sentido agora, né? Produzindo. Isso, profissionalmente eu toco bandolim, né? Uhum. E trabalho muito acompanhando alguns artistas, gravações e tal. Tem a Roberta Sá, toco né? Com a Roberta Sá, com alguns outros artistas brasileiros, gravo discos e tal. E tem um trabalho também instrumental paralelo a isso, né? Algumas parcerias, disco com a Nina Witt, o quarteto de bandolins que a gente tem, o Bandolinata. E tenho também um trabalho solo. Nesse ano nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo. É um disco instrumental chamado Sentido. E, enfim, para resumir a história do disco, esse disco nasceu de uma característica minha e de alguns outros músicos que é bem comum até, mas me chama muita atenção, que é o fato de nós tocarmos de olhos fechados. E como esses momentos da música em que a gente realmente vai para outro lugar, né? São especiais. Então o que a gente sente nesse momento e de alguma forma consegue desvencilhar o momento porque o momento da execução, a gente pensa na inspiração muito na composição, no momento pré da apresentação, né? É o que o Chico Buarque fala, ele gosta de fazer a música no palco, ele nem gosta, nem quer ir muito, nem quer aparecer, nem quer falar mas muito. No momento do palco há um processo muito interessante e me faz pensar sobre qual é o pensamento do músico, do artista, quando está se apresentando. Querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade de agradar o público, né? Então, quando o pensamento não é que as pessoas pensem que a gente toca bem, a gente consegue realmente dar um sentido para esse momento da música e para a existência, né, da nossa arte, de alguma maneira. Então, esse foi o início, né? A reflexão sobre isso é que deu início a esse processo do disco. E o nome é fantástico, Sentido. Sentido pelo sentimento sentido e também um outro sentido nosso, né?
Então, artístico. já fica, viu, Luiz? Já fica o convite. O Em constrangimento no ar, que eu sempre falo isso, para voltar aqui. Vamos voltar Foi uma aqui. honra. Viu? A gente vai ter o Quando prazer tiver da sua pronto. presença, Vou né, adorar. Sheila? Com certeza. Então, a gente está se encaminhando. Passa muito rápido, né? Passa Quem muito quiser rápido. saber um pouquinho Ah. do trabalho do Luiz, agora eu vou puxar a bola dele aqui, porque merece um Nossa, músico maravilhoso. maravilhoso. Acesse o site dele, Sim. luizbarcelos.com. Só isso, Luiz Barcelos Luiz com S, Barcelos com com S. L só. e um S só. E um L e .com com um M só. Seu site tá Maravilha. lindo, viu? Muito bom, bonito seu site. obrigado. Então, Luiz, a gente agradece muito a sua presença. Obrigado. Sheilinha, quer deixar algumas palavras finais para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer sempre pelo fato de estarmos aqui falando de Jesus, né? E pedir também para vocês olharem sempre o nosso YouTube, o YouTube da Rádio Rio de Janeiro, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro, o programa Educar para Crescer e os demais programas da rádio, que são maravilhosos mesmo, e tem o Instagram também. Então vocês Isso, a estão gente convidados a participar. A gente vai pedir para postar, né? Para que as pessoas tenham acesso à capa do livro no Facebook e na rede social aqui da rádio. E eu quero terminar esse programa com um trecho belíssimo de uma oração escrita pela irmã Aila Pinheiro, né? Uma querida também, companheira, né? Desse grupo aí, desses encontros espirituais, né? A irmã Aila, né? Católica, totalmente alinhada, né? Com a proposta do Instituto Ser, né? Com o trabalho do Júlio, com o trabalho do Haroldo. Querida, muitas pessoas a conhecem, inclusive das redes sociais também. A irmã Aila, ela escreve, né, um texto para colocar no livro, né, nesse livro Morro Alto. E eu vou ler aqui um trechinho dessa oração que ela faz na manhã de 16/9/2016. Ela escreve e faz essa oração. Essa consta do livro. E logo em seguida, já deixando aqui as minhas despedidas, né? Meus votos de uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente vai estar juntos aqui em mais uma edição do Educar para Crescer. Mas a gente faz a leitura da irmã Aila e vamos encerrar, viu, Fabrício, com a faixa separada aí, a faixa número 11, Vida Além. Passar antes da leitura para o Luiz. Luiz, suas palavras finais. Nossa, muito obrigado pelo carinho de vocês, uma alegria estar aqui. A gente agradece a Jesus pela oportunidade de Já encontrar. sabe que volta, né? Se Deus quiser. Tá Nós bom. agradecemos. E ele quer. Já tô a caminho. Obrigado, viu? Obrigada, Luiz. Então, onde estaria eu se teu amor não tivesse me conduzido até aqui? O que eu teria feito de minha vida se teu amor não tivesse alcançado minha pequenez? Ah, meu bem da cruz, meu doce Jesus, não há maior algoz para mim que meu próprio egoísmo. Não há adversário que me faça sofrer mais que meus defeitos, me levando para longe de tua santíssima vontade. Ó, mais belo amor, não nos deixe desamparados nas nossas malcriações, direcionados para teu Pai e nosso Pai. Nada nos resta senão te amar, nada nos consola senão o teu amor, nada somos sem o teu olhar. Voz de rio, pôr do sol, grão em mó, luz de vela, folha ao chão, beira-mar. Nada finda, nada em vão, tudo além. Morte é vida em transição, Deus em nós. Vida de florir, morte de adubar, tempo pra colher no tempo, vida pra existir, morte pra avançar.
Parte o pão, deixa o cais, ganha a estrada, rasga o véu, canta mais. Pensa a alma, pisa o céu, passa além. Morte e vida em comunhão, Deus em nós. Vida de florir, morte de adubar, tempo pra colher no tempo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux.